soberba é quando eu e você olhamos para nós além daquilo que nós somos. Tem pessoas que podem falar assim: não, Leandro, mas isso não é soberba, isso é fé. Querido, fé não é soberba. Fé é fé e soberba é soberba. Quando nós falamos, querido, sobre aquilo que Tiago está dizendo, ele diz que Deus tem uma ação para aqueles que são soberbos, e Deus tem uma outra ação para aqueles que são humildes. Por quê? Porque humildade é o oposto de soberba. Uma pessoa soberba, irmãos, é aquele que olha para si mesmo e ele se vê melhor do que ele é. Uma pessoa soberba, ela nunca está pronta para aprender. É por isso que a Bíblia diz que Deus o resiste. Mas aquele que é humilde, fala sobre uma prontidão de coração, de reconhecer os seus erros e a necessidade que ele tem de Deus, ao ponto, irmãos, de ouvir as pessoas e os sábios conselhos, ao ponto de olhar para si e reconhecer que ele não é bom o suficiente, ao ponto de precisar das outras pessoas. Eu pergunto mais uma vez para você nessa noite: qual time você joga? Qual time você faz parte? Você faz parte do time dos soberbos ou você faz parte do time dos humildes? É algo, irmãos, que infelizmente muitos de nós somos, mas nós achamos que nós não somos. Soberba, querido, é aquele negócio que a última pessoa que tem, ela é a pessoa que tem é a última a descobrir. Soberba, querido, fala sobre aquele estilo de pessoa que o tempo todo ela não consegue ser ensinada, ela não consegue ser inspirada. Quando ela é ensinada por alguém, os outros estão errados e ela está certa. E o caminho da soberba, irmãos, é um caminho de destruição. Jesus, quando ele começa a nos ensinar, certa vez ele chega para os seus discípulos, ele diz: o maior dentre vós é aquele que é o vosso servo. Jesus, em Filipenses 2, é tratado como aquele que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, decidiu ser o menor, decidiu tomar a forma de servo. Irmão, se existe algo que eu e você precisamos entender, é que nós precisamos nos ver com as nossas limitações e debilidades. Quando nós nos vemos com as nossas limitações e debilidades, nós começamos, como nós vamos ver daqui a pouco, a fazer e viver como Paulo vivia, dizendo que ele entendia ter necessidades, mas o Deus que estava sobre ele era poderoso para o ajudar a vencer todas as suas necessidades. Porque muitos de nós temos falhado, irmãos? Porque nós temos começado, entrado em verdadeiras batalhas e ringues, achando que nós somos melhor do que nós somos. Infelizmente, irmãos, tem muita gente querendo correr com corrida como Bolt, sem ser Bolt. Se de repente eu chegasse aqui hoje, irmãos, e eu vou agora fazer algo meio nostálgico, né? Se eu entrasse nessa noite com uma máscara de Leonardo DiCaprio, na minha época de adolescente, ele era que fervia, não era assim, Ellen? Titanic, né? Todas as meninas eram apaixonadas em Leonardo DiCaprio. Aí eu entro aqui nessa noite com uma máscarazinha de Leonardo DiCaprio. Irmãos, eu vou me tornar Leonardo DiCaprio por estar com uma máscara de Leonardo DiCaprio, sim ou não? Não. Sabe, irmãos, eu posso tentar falar igual, eu posso tentar fazer meu cabelo igual, mas eu não sou. Muitos de nós, irmãos, temos agido como fortes, mas nós não temos sido e vivido uma vida para nos tornar fortes. Muitos de nós, irmãos, temos desenvolvido algo que a Bíblia diz que ele precede a queda. Eu quero, querido, que você abra sua Bíblia comigo em um outro texto, está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. Ele quase como que repete isso que nós acabamos de ler. Está lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro 5,5, e eu falo para você, querido, nessa noite, se a palavra parecer que ela está vindo de encontro com você, ela não só parece, ela está, amém, querido? Então receba, aprenda, cresça. Em todos os nossos cultos, irmãos, a palavra vai sempre mexer conosco. Talvez a palavra comece a falar sobre pagar a conta, aí você fala assim: pô, Leandro, você sabe das minhas contas? Não, querido, é Deus falando para você pagar as suas contas. Talvez na palavra a gente fala sobre confessar a cura, você fala: nossa, Leandro, você sabe que eu não estou confessando cura? Não, querido, Deus sabe, e Deus nos ensina nos cultos a como fazer, amém, querido?
Então, se em algum versículo Deus falar com você, seja humilde o suficiente para aceitar, abraçar e terminar um 2016 em humildade, amém? Quantos humildes nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus, que bom, né? Achei que a gente tinha menos do que isso. Não é? 1 Pedro 5, no verso 5, diz assim: eu rogo igualmente a vocês, jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingei-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, o que é que nós estamos começando a crescer e entender aqui? Se nós juntarmos o texto de Tiago com o texto de Pedro, ele está dizendo, querido, que a soberba é algo que não atinge só os mais velhos, mas atinge qualquer pessoa em qualquer idade. Aqui Pedro está dizendo, adolescentes, crianças, jovens, ou nós adultos que estamos abaixo de pessoas da melhor idade, entenda que ninguém é dono da verdade. Ele está dizendo, entenda que se existe um caminho de felicidade e graça, é o caminho onde você cinge a sandália da humildade. É um caminho onde você o tempo todo aprende, querido, a ser uma pessoa ensinável. Eu não sei, querido, mas para mim essa é uma das situações que mais ilustra o perigo da soberba. Normalmente quando você vai conversar com um adolescente, ele acha que é mais vivido do que uma pessoa de 100 anos. Você fala para o adolescente assim, ó, não namora essa menina não, que essa menina é curva de rio. Não, você não sabe nada. Você não conhece, não namora esse menino não, que não vai dar, você não sabe nada. Ou então fala, ó, vai estudar, menino. Vai estudar, porque quem não estuda vai trabalhar mais pesado, porque a caneta é mais leve que a enxada. Ah, você não sabe de nada. Não vou estudar e de repente eu vou roubar um emprego, vou ganhar milhões. Aí a pessoa, não, filho, não é assim, vai estudar. Ou então vira, filho, não bebe não, filho. Não mente não, filho, não vai por isso aí, filho, não anda com isso, não é? Aí de repente o moleque e a menina chega lá, né, me entende a expressão, e aí a pessoa chega e fala, né, o menino e a menina tá lá e fala, ah, mãe, é assim mesmo, não vejo a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Irmãos, eles não sabem o que é lavar calçadinhos da mão, eles não sabem o que é pagar a conta de luz, água, telefone, comida. Aí ele tá lá, não, é fácil, eu vivo com R$880 por mês, você não consegue viver porque você não sabe administrar o dinheiro. Tem adolescente que quer ensinar o pai e a mãe como gastar o dinheiro. Tem adolescente que quer ensinar o pai e a mãe como educar o filho. Sabe, irmãos, Pedro está dizendo, não seja como um adolescente leviano, que acha que tem uma experiência maior do que tem. Ele diz, seja como aquele homem que ainda que tenha a sua idade avançada, sempre está pronto a ensinar. Irmãos, se eu e você crescemos como pessoas prontas a aprender, nós vamos aprender com os nossos filhos, com os bebês, com os nossos vizinhos, com o cobrador de ônibus, com o motorista de ônibus. Todas as pessoas sempre terão algo para nos ensinar, porque nós estamos com o coração aberto. Muito mais do que isso, quando eu reconheço, querido, de fato a necessidade que eu tenho de ter Deus, eu vou andar em uma vida, irmãos, não dependendo apenas de mim, mas dependendo de Deus. Então, humildade, querido, é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Soberba é algo que precisa estar longe de nós. Como é chato, irmãos, andar com alguém que é soberbo. Como é chato, irmãos, andar com alguém que quando você vai contar a história, tudo dele é melhor. Você vira e fala assim, nossa, comprei um carro novo. Não sei se você já conheceu alguém assim. Aí a pessoa olha para você e fala assim, nossa, você comprou um carro novo, puxa, mas o seu carro ele acende a lanterna automática? Não, puxa, porque o meu acende. Ah, o seu carro ele desliga o som quando você tranca a porta? Não, não desliga. Puxa, porque o meu desliga. Vai atrás para você ver isso. Ah, mas o seu, ele apaga a luz sozinho depois que você sai do carro? Aí a pessoa, não, o meu não faz isso. Puxa, isso seria tão legal se fizesse no seu. Irmão, resumo da história, a pessoa começa a te contar feliz porque comprou o carro e ela termina triste. Ela termina, aí você vira e fala assim, nossa, você comprou o carro, tem ar-condicionado? Não, não tem, porque o de ar-condicionado era mais caro. Puxa, você vai ver, no dia de calor, na hora que você largar o carro parado no sol e for entrar às 6 horas da tarde, vai ter aquele bafo, você tem que esperar uns 15 minutos para sair, mas fica tranquilo, né? É melhor do que andar de ônibus. Irmãos do céu, sabe, tem gente que tem a habilidade de causar um impacto inverso e negativo nos outros.
Você fala que comprou o carro, querido, você começa a olhar para o seu carro como uma carroça, e não como um carro, porque você falou para o outro. Você compra a blusa, não é? Aí a pessoa vai lá e você começa a falar, aí ela coloca defeito na sua blusa, ela coloca defeito na sua música, ela coloca defeito no seu carro, coloca defeito no seu cachorro. Sabe, você vai lá e está feliz, fala assim, nossa, comprei um filhotinho, todo lindo. Então eu li na internet que esse cachorro que você comprou tem uma expectativa de vida menor. Bom mesmo é você ter comprado um pincher que vive 265 anos, né? Pincher não morre, irmãos, é eterno. Quando ele vai morrer por foto, uma outra vida, é quase igual gato, não é verdade? E você vai aí, irmão, sabe o que é isso? Não, nem muitas vezes, não é porque a pessoa é pessimista, mas é porque a pessoa, querido, precisa estar no primeiro lugar do pódio o tempo todo. Ela tem uma necessidade de te criticar, para ela estar se sentindo melhor do que os outros. E, irmãos, eu quero encorajar a você, todos os dias quando acordar, analise o seu coração, para ver se a humildade ainda está ali. Que a humildade seja como o sapato que você calça para trabalhar, que a humildade seja como o dente que você escova antes de sair de casa. Porque, irmãos, quando nós perdemos a humildade, nós perdemos a graça. E quando nós perdemos a graça, nós perdemos tudo. Muitas pessoas, irmãos, elas começam humildes no chão de fábrica, mas quando elas chegam na gerência de uma indústria, elas são as piores pessoas que poderiam estar ali, porque elas esqueceram da sua humildade no meio do caminho. Muitas pessoas começam limpando, querido, banco e banheiro da igreja, humildes quando chegam, mas quando começam a ter oportunidade de pregar, irmãos, são as piores pessoas do mundo, porque perderam a humildade durante o caminho. E o problema, irmãos, é que se nós não fizermos uma autoanálise, todos nós estamos passíveis de entrar na soberba. Porque, querido, o elogio é bom, mas o elogio, se administrado de uma forma errada, ele infla o nosso ego. E um ego inflável, irmãos, ele precede a queda. A Bíblia diz, querido, lá no livro de Provérbios, eu quero que você abra comigo no capítulo de número 16. Salomão, querido, durante as suas palavras de orientação, ele diz para que nós venhamos tomar cuidado com a soberba. Provérbios, capítulo de número 16, no verso de número 18. Chegou comigo? E ele diz assim, Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Em uma outra versão diz que a soberba precede a queda. Irmãos, nós precisamos todos os dias olhar para as nossas vidas, porque aquele que pensa que está em pé, precisa cuidar para que não caia. Se nós olharmos para nós, achamos, e eu digo achamos, não estamos, mas simplesmente achamos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque quando um homem e uma mulher perde a sua humildade, ele perde tudo, porque ele perde a graça. Um homem e uma mulher, querido, que se acha além do que convém, é um homem e uma mulher que tende a confiar na força do seu braço, é um homem e uma mulher que tende a andar sozinho, é um homem e uma mulher que vai terminar os seus dias sem amigos, irmão. Não se engane, uma pessoa legal e humilde, ela tem muitos amigos, mas uma pessoa soberba e chata, ela morre sozinha. Nós precisamos ser como aqueles, irmãos, que vivemos uma vida de equilíbrio tal qual Deus pode nos envolver com a sua graça para nos abençoar. Tem gente que fica com tanto medo de viver essa vida se achando, que já aí vai, querido, para um outro extremo. Ela não se acha, mas ela se desacha. Ela se acha menos. Ela tem um complexo de inferioridade. A pessoa, ela tem tanto medo de estar num lugar onde ela deixa de ser ensinável, onde ela soberba, onde ela se acha quase Deus,
que ela vai para um outro ponto que ela fica: eu nada sou, eu nada posso, tudo que eu compro quebra, tudo que eu faço não dá certo, a minha roupa é a pior, a minha casa é a pior, os meus filhos são os piores, a minha comida é a pior, a minha voz é a pior, o meu dom é a pior, a minha sala é a pior. Eu não estou falando de uma pessoa pessimista, irmãos, porque existem pessoas pessimistas, que tudo vai dar errado, mas existem pessoas que têm síndrome de inferioridade. Existem pessoas que não conseguem olhar para o espelho e se ver com as qualidades que hoje elas possuem. Deixa eu contar um segredo para você. Ainda que você seja ruim, multiplica por 10 a sua ruindade, irmãos, ainda assim dá para achar alguma coisa boa em você. Estou falando sério. Ainda que você seja o pior do pior do pior do pior, se nós conversarmos um minutinho, nós vamos achar algo bom em você, irmão. Uma pessoa que vive com complexos de inferioridade, ela não consegue olhar para suas qualidades, apenas para os seus defeitos. Deixa eu te dar uma dica nessa noite, irmãos. Não seja como aquele homem e aquela mulher soberba, que ainda são leãozinhos, ainda são leõezinhos, olham para o espelho e se veem como leões adultos. Eu sei que muitas vezes nós achamos que isso é fé, mas para muitos de nós isso se chama soberba. Olhe para o espelho, irmãos, e se você é um leãozinho, se veja como um leãozinho, mas saiba que mesmo sendo um leãozinho, através da graça na sua vida, você pode vencer qualquer leão gigante. Você pode vencer qualquer leão mais maduro. Você pode vencer qualquer desafio que se levante na sua vida. Mas não se ache que você é melhor do que você é, irmão. Não ache que você cante melhor do que você canta. Não ache que você pregue melhor do que você prega. Não ache que a sua comida é melhor do que é. Não ache que os seus filhos são melhor do que são. Não ache que seu carro é melhor do que é. Não ache que as suas roupas são melhor do que são. Não ache que as suas qualidades são melhores do que são. Sabe por quê, querido? Porque quando nós caímos nesse erro, nós deixamos o nosso coração ser envolvido por algo que é ruim. Nessa noite, querido, eu quero chamar a sua atenção. Não viva do lado da soberba, nem viva do lado de complexos de inferioridade, mas viva em um lado, viva em uma forma, onde você sabe quem você é. Você sabe das suas limitações, mas você também sabe o Deus que você serve e onde você pode chegar. Olhe para o espelho, irmãos, se você se vê como um gatinho pequeno, saiba que esse gatinho pequeno, somado à força de Deus, pode vencer qualquer desafio. Saiba, querido, que aquele que você olha no espelho é quem você é, mas esse que você é, quando você se vê fraco, mas um fraco que confia em Deus, Ele te faz forte. A soberba, irmãos, nos afasta de Deus, enquanto a humildade nos aproxima dele. Existe um texto lá em Joel, no capítulo 3, no verso de número 10, que Joel está falando sobre o exército vir e se tornar pessoas que estão tomando posição. Em meio a esse exército, Joel, ele diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Quantas músicas a gente já cantou isso? E ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Paulo, em um momento da sua vida, em 2 Coríntios capítulo de número 12, eu quero que você abra esse comigo. Eu gosto de Paulo, irmãos, porque Paulo foi um grande homem, mas ele sabia que ele só era um grande homem porque ele tinha um grande Deus. Ele sabia que ele só era um grande apóstolo porque a sua vida estava pautada na humildade, irmãos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo de número 12. No verso de número 9. Ele diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vou te ler de novo. Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que sou o quê? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que você é fraco, que você não consegue nada. Paulo está dizendo que você é agoniado, perdedor? Não. Paulo está dizendo, querido, que nós precisamos cair na real. Paulo, em um português bem claro, irmãos, ele está falando assim: acorda, peão. Ele está falando: se liga. Ele diz que entenda algo: todo mundo tem um lugar que o calo pega. Ele está dizendo: todo mundo tem algo que precisa melhorar. Ele diz: todo mundo tem uma fraqueza. Ele diz: mas você não pode ser parado por isso. Ele diz: você não pode ficar olhando só para isso. Você precisa olhar, reconhecer as suas necessidades, mas crer que existe um Deus e um poder que é aperfeiçoado na sua fraqueza e na sua necessidade. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: ei, 2017 não vai ser melhor do que 2016 se você continuar fazendo sozinho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se você continuar dependendo do seu braço, se você continuar achando que você é bom o suficiente para fazer tudo dar certo, vai dar errado, irmão. Se você ficar tentando correr como Bolt, sem ser Bolt, o máximo que vai acontecer é você se decepcionar e se frustrar. Porque, irmãos, ninguém corre mais rápido do que aquele homem. Agora, se você entender que você não é o Bolt, mas você pode ir mais rápido do que ele, porque Deus não só pode te fazer correr, mas Deus pode te transladar, as coisas vão mudar de figura. Eu vou falar de novo para vocês. Talvez, irmãos, naturalmente o seu corpo não seja criado para ser um corredor ou um maratonista como aqueles atletas. Mas se você reconhecer isso, ao ponto de parar de se enganar, quando você, querido, ao invés de ficar olhando para as suas debilidades, ficar falando assim: não, eu só pareço gordinho, mas eu não sou. Ei, irmãos, qualquer um sabe que eu estou gordinho. Se eu ficar falando para você e falar: não sou gordinho, não sou gordinho, não sou gordinho, não estou gordinho, não estou gordinho, vai diminuir meu peso da balança, sim ou não? Vai ou não? Não vai não, irmãos. Mas sabia que tem gente que faz assim? Tem gente que é ruim pra caramba e fica: sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom, sou bom. É chato pra caramba, fica: sou legal, sou legal, sou legal, sou legal. Tem gente que é inconveniente pra caramba, fica: sou conveniente, sou conveniente. Ei, Jesus mesmo falou: as coisas não mudam pelas vãs repetições, as coisas mudam pela fé. É você olhar pro espelho e falar assim: puxa Deus, eu sou chato pra caramba, mas me ajuda. Eu tinha um amigo, irmãos, que ele tinha problema de bafo. E é engraçado, irmãos, que quem tem problema de bafo acha que os outros estão com bafo, mas ele não. Só que, meu irmão, esse amigo que tinha problema de bafo, quando a gente ia oferecer bala para ele, ele ficava chateado. Ei, irmão, se você sabe que você tem bafo, não espere os outros oferecerem bala não, pede, carrega, reconhece. Sabe, irmãos, bafo é como soberba, bafo é como falta de humildade. Muitos de nós às vezes estamos lá e a palavra está batendo e todo mundo está falando, todo mundo está cantando a bola, só falta, irmãos, parar um caminhão de som como daquelas homenagens na frente da sua casa, escrito: seja humilde, seja legal, pare de ser chato, porque só assim para a pessoa entender. Ela não entende diretas de Deus, ela não entende indiretas de Deus, ela não entende telemensagens. Ei, irmão, deixa eu falar para você. Se nós queremos, irmãos, ser pessoas que vamos ser vencedoras em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos fazer como Paulo. Paulo diz: todos os dias eu analiso a mim mesmo, eu esmurro o meu corpo, para que eu não venha a ser repreendido naquilo que eu admoesto e ensino. Eu e você precisamos analisar o nosso coração, irmãos, para ver se nós estamos com o coração pronto e ensinável. Nós precisamos olhar para o espelho, irmãos, e começar a identificar quais são as coisas que nós ainda somos imperfeitos. Entenda algo: quando eu e você aceitamos a Jesus, nós nos tornamos mais do que vencedores sobre todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se nomeia. Mas a mudança na nossa vida, a mudança nos nossos hábitos, começa com o reconhecimento. Tem gente, irmãos,
e ouviu tanto da sua mãe que era bonito, que era bonito, que era bonito, que hoje se acha o mais bonito de todos. Ei, mãe, não engane o seu filho. Posso brincar, Adriano? Posso brincar? Posso. Eu lembro, irmãos, que quando eu achava engraçado, quando a Adriana, irmãos, ela ia falar do Carlos, ela falava assim, o lindo, 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 lindo. Sabe, irmãos, eu nem achava o Carlos muito bonito quando ele chegou, mas tanto ela falar, hoje eu acho ele bonito. Não, irmão, ninguém sabe que o Carlos chama Carlos, mas é lindo, é lindo. Sabe, a Adriana fica, sabe, irmãos, nós acreditamos que quando nós falamos sobre o relacionamento, de fato, a sua esposa deve ser a sua mulher, a mulher mais linda para você, o seu marido deve ser o marido mais lindo para você, mas cuidado, pai e mãe. Porque tem pai e mãe que está criando um monstrinho, porque não sabe colocar o seu filho e a sua filha na realidade. O filho foi lá, um exemplo disso, eu até falo para Kelly, quando eu tiver um filho, eu vou deixar ele fazer gol, mas ele vai levar um monte de gol. Tem pai que quando vai jogar bola com o filho, só sabe levar gol. Aí na hora que defende a bola que o filho chutou, o menino senta no chão, chora e esperneia porque errou o gol. É verdade, irmãos. Tem pai e mãe que só sabe falar sim pro filho, e quando o filho recebe não, sabe, acabou o mundo. Tem adolescente que é criado tão mimado, irmãos, e adultos são criados tão mimados, que quando sai, não é? Um exemplo disso eu até falei para você, não sei quem está assistindo Masterchef aí, está acompanhando, não é um seriado que está passando, tem um rapazinho lá que era cozinheiro, no meio da prova, eu estava assistindo um vídeo, ele saiu, uma jornalista chegou para ele e falou assim, o que você sente? Eu sinto que existem muitas pessoas decepcionadas nesse momento. Ela, por que pessoas estão decepcionadas? Porque a maioria das pessoas não esperavam que eu fosse sair nesse momento da prova. Eu olhando pro cara, eu falei, cara soberbo. Nem o que você acha? Não, eu acho que é a opinião. Os jurados têm a opinião dele, eles me tiraram, mas minha comida não estava ruim, não. É tipo, as pessoas acham que eu ia ganhar, os jurados estão errados, só ele que está certo. Sabe, irmãos, talvez a gente esteja assim em alguns aspectos da nossa vida. Talvez, irmãos, a gente se acha tanto que a gente não aceita mais conselhos sobre a educação dos nossos filhos. Tem pai e mãe que quer arrumar briga com eles, é falar, eu acho que você poderia fazer diferente. O meu filho educa eu. Não sei se você já ouviu isso. Ei, tem humildade. Talvez as pessoas estão vendo o monstrinho que você está criando, mas você está tão acostumado com ele que não vê. Talvez as pessoas estão querendo te ajudar, irmãos, porque tem gente que ainda fala assim, não, se conselho fosse bom, vendia, não dava não, querida. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Se as pessoas estão tentando nos ajudar, é claro que elas não vão criar os nossos filhos por nós, mas talvez se uma professora chega para você e fala assim, você precisa colocar limite no seu filho, porque ele não sabe ouvir não. É uma boa oportunidade de você rever a educação dos seus filhos. Talvez, irmãos, uma pessoa chega para você e ela fala assim, se eu fosse você eu faria um pouquinho diferente. Pode ser que você não concorde, mas eu acho que uma boa ideia seria você considerar aquilo que as pessoas estão falando para você. Então Paulo nesse texto, ele disse o quê? Eu tenho fraquezas. Paulo disse, eu preciso de ajuda. Paulo está dizendo o quê? Eu entendo, e ele fala, Pai, aparta de mim esse espinho. Nós lemos nesse texto, nós sabemos que era uma pessoa que perseguia, tentava contra a vida de Paulo, não era uma doença. O espinho na carne de Paulo não era uma doença, mas eram perseguições. Paulo foi apedrejado e quase morreu. Paulo sofreu naufrágio. Chega uma hora, irmão, não sei quanto a você, mas se levar pedrada na segunda, naufrágio na terça, picada na quarta, vai chegar uma hora, irmãos, que eu vou cansar. Se as pessoas ficarem lá e você vai, naufrágio na segunda, apedrejado de novo na terça, perseguido na quarta, preso na quinta. Sabe, irmão, chega uma hora que a carne grita. Paulo gritou, Pai, tira esse espinho, tira essas perseguições, tira essas coisas. Aí Deus vira para ele e fala assim, ei Paulo, o negócio é o seguinte, a minha graça te basta. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Deus fala, a minha graça te basta. Se existir a graça é porque existia humildade. Qual humildade, Leandro? De reconhecer que sem Deus ele não era nada. De reconhecer que no mundo sim existem pessoas melhores do que nós.
E deixa eu te contar um segredo, querido, isso vai mudar a sua vida. Sempre no mundo vai ter alguém melhor do que você. Vou falar de novo isso para você. Ainda que você cante demais, vai ter alguém que canta melhor do que você. Ainda que você seja o melhor gestor, sempre vai ter alguém melhor do que você em gestão. Sempre, irmão, vai ter alguém que sabe coisas melhor do que você na educação dos seus filhos. Vai ter alguém que pregue melhor do que você. Sabe por quê, irmãos? Nós temos muitas pessoas boas pelo mundo afora. E se eu entender que existem pessoas melhores do que eu também vou entender que o meu caminho não está completo. Eu vou entender que eu posso aprender. Eu vou até entender que eu posso, querido, me inspirar com outros. E quando isso fizer parte do meu coração, o meu coração vai se abrir para a humildade. Se o meu coração se abre para a humildade, eu vou me abrir para o ensino. E se eu me abro para o ensino, eu vou estar, querido, me abrindo para o Espírito Santo fazer coisas dentro de mim. E se o Espírito Santo estiver fazendo coisas de mim, vai ter uma graça que vai me capacitar para fazer aquilo que eu não poderia fazer. Então nessa noite, querido, eu chamo a sua atenção, porque existe uma forma digna de andar. Deus nos chama para andar em fé, mas a fé é acompanhada de humildade. Deus nos chama para andar em vitória, mas não existe vitória sem a graça. 2017, irmãos, nós vamos começar a 200 por hora. Nós vamos começar correndo, nós vamos começar avançando, mas nós precisamos colocar os primeiros passos, seja ao esquerdo ou ao direito, não importa, importa como o seu coração vai entrar no ano que vem. Entrou com o pé direito, com o coração soberbo, querido, entrou errado. Entrou com o pé esquerdo, com o coração certo, entrou certo. Não é o pé que você entra, mas é o coração que você possui. Um coração humilde vai abrir portas para você. Talvez, irmãos, o que Deus tem para você preparado para o ano que vem, sozinho você não iria conseguir. Mas está tudo bem, porque você não foi feito para fazer sozinho. Você foi feito para se colocar em uma posição onde diariamente você vira: Pai, eu creio que é possível, Pai, mas o Senhor também sabe que eu não tenho tempo, o Senhor sabe que hoje eu ainda não tenho força, mas eu creio numa graça, por isso, Pai, eu declaro que vai acontecer. Pai, se não for através de mim sozinho, que o Senhor levante outras pessoas. Pai, se não for através só de nós, que o Senhor levante outras pessoas. Pai, se tiver alguém melhor do que eu, pode levantar, eu não ligo, eu vou servir de suporte para ele. Pai, se tiver pessoas mais experientes, mais habilidosas, ou Pai, mais novas do que eu, mais melhores, não tem problema, porque eu vou vibrar pelo sucesso deles. Sabe, irmão, ser substituído nunca pode ser motivo de tristeza para a gente. Se nós estamos vivendo uma vida onde o nosso desejo é fazer o melhor para Deus, e o melhor muitas vezes é nos substituir, nós precisamos ficar felizes. Sabe, irmãos, coração humilde é aquele coração que reconhece que Deus tem. O coração humilde é aquele que entende que ninguém é insubstituível. O coração humilde, irmãos, é aquele que é o coração daquela pessoa que entende que nem sempre a gente está certo. O coração humilde, irmãos, é aquele que reconhece que nem sempre são os outros que erram para conosco, mas nós somos aqueles que erramos para com as pessoas. Desenvolver um coração humilde, irmãos, vai multiplicar a graça na nossa vida, onde aquilo que era impossível vai se tornar possível. Desenvolver um coração grato vai atrair pessoas próximas a você, que vai somar força, e juntos nós vamos, querido, romper barreiras. Um coração humilde nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus, ao ponto de orarmos mais, ao ponto de irmos mais à igreja, ao ponto de, querido, nos lançarmos diante de Deus, como pessoas que creem, confessam, que celebram a vitória, mas uma vitória que não depende do nosso próprio braço, uma vitória que está dependente, querido, daquilo que Deus pode fazer. Sabe, nessa noite eu encorajo você, querido, a não terminar o ano da mesma forma que talvez nós tenhamos caminhado. Sabe, passe um pente fino na sua vida, irmãos. Faça um checklist. Sabe, de preferência, irmãos, pegue algumas pessoas que são bem chegadas a você.
Sabe, abra o coração e fala assim: ei, eu queria que você pontuasse para mim algumas coisas que eu posso melhorar. Sabe, querido, um dos melhores sintomas de você identificar uma pessoa humilde, ela não fica irritada quando ela recebe críticas. Ela está pronta para reconhecer aquilo que precisa melhorar. Ei, irmão, antes de terminar o ano, esposa, chega para o marido e fala assim: amor, lindo, o que é que eu posso melhorar? Aí talvez ele vai falar para você: ai, amor, sabe o que você pode fazer? Passa um leite de magnésio no pé, porque quando você chega em casa com aquela melissa, não dá. Né? Agora no português mais claro, amor, você tem chulé pra caramba. Aí sabe o que você vai fazer? Vai passar o leitinho de magnésio, vai passar aquele talquinho lá pro pé. Sabe, irmãos, aí talvez vai virar e vai falar para você: puxa, amor, sabe uma coisa que você pode melhorar? Você é muito cavalo. Irmãos. Aí a pessoa vai falar assim: mas como, amor, no que eu sou cavalo? Ah, você não me elogia, você não me dá flor, você não me faz um cafuné para eu dormir. Não, cada um é de um jeito. Aí sabe o que você vai fazer? Puxa, amor, me perdoa. Sabe, eu prometo que em 2017 você vai ganhar 100 vezes mais de cafuné. Eu prometo que os 360, vamos lá, mas vão ser dias sem chulé, porque alguns dias passam, né? Sabe, dom no diálogo. Aí talvez você vai chegar para o seu líder e você vai falar assim: líder, o que é que eu posso melhorar? Aí ele vai falar para você: puxa, um bom começo seria você chegar nos horários. Aí talvez o seu líder fala assim: puxa, talvez, você fala assim: o que eu posso melhorar? Aí o seu líder fala para você: puxa, eu acho que você tem um pezinho e meio na soberba. Aí você: eu não, eu sou convicto daquilo que eu sou. Você pode ser, irmãos, mas você pode ser um convicto humilde. Amém, amém? Amém, amém? Sabe, eu gosto muito, querido, eu acho muito interessante, lá no kickbox, na academia do Thiago Biano, dentre as pessoas da academia dele, ele é o faixa preta mais graduado, terceiro dan. Mas ele vai lá e de repente em alguns horários eu vejo, ele coloca a faixa verde, faixa marrom para dar treino e ele participa do treino. Ele é mais graduado do que os seus alunos, o seu aluno está dando aula e o aluno fala: lá, bora lá, agora a flexão. Ele vai lá e baixa e faz a flexão. Vamos lá, agora lá a sequência, jab, direto, cruzado, vai, e o Thiago está lá fazendo. Eu fico olhando e falo assim: isso aqui é humildade. Sabe, irmãos, é você entender que se submeter não é um peso, mas é um privilégio. Mas se o seu líder falou, abraça. Filho, chegue para os seus pais. Aí chega: pai, o que é que você acha que eu posso melhorar para o ano que vem? Aí talvez vai falar: estuda mais. Então vai falar: para de se achar. Vai falar: fica menos tempo na internet. Talvez vai falar alguns detalhes: para de fazer fotinha no Facebook com biquinho e olhinho fechado. Quem sabe? Sabe, irmãos, aí você vai lá: não, você está errado. Não tem nada a ver a minha foto. Vocês que estão crentes demais, quadrados, ultrapassados. Não, irmãos, são conselhos que quem recebe com um coração humilde muda. Aí foi lá, perguntou para essas pessoas: sabe o que você faz? Faz uma lista de cartolina, porque talvez a folha sulfite não caiba. Sabe, começa a escrever. O que eu tenho que mudar? Preciso melhorar o horário, preciso melhorar o trato com as pessoas. Ao invés de querer só receber presente, eu preciso dar. Passar menos tempo na internet. Preciso dar mais sorrisos. Ah, uma coisa que eu posso melhorar: posso sentar mais na frente nos bancos da igreja. Posso participar das vigílias toda a última sexta-feira do mês. Sabe, irmãos, ter esse posicionamento vai mudar a nossa vida. Agora, se você acha que você não tem nada para melhorar, eu quero que você venha e ponha as mãos sobre a minha cabeça, porque você está quase indo para o céu. Se quando você ouve a ministração dessa noite, irmãos, a vontade que você tem é de me dar uma voadora, achando que você está perdendo o seu tempo ouvindo isso, eu quero te falar, querido, que você é o que mais tinha que ouvir isso nessa noite. Porque quando eu estou pregando para você, irmãos, está passando na minha mente uma série de coisas que eu preciso melhorar. Está passando um checklist: não, peraí, isso aqui eu estou bom, não, isso aqui eu tenho que melhorar, puxa, isso aqui eu estou ruim demais. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Nos alinhar para começar bem.
2017 vai ser um sucesso se eu terminar 2016 melhor do que eu estou vivendo. Então, querido, busque feedbacks, vai orar, deixe Deus falar para você, deixe o Espírito comunicar ao seu coração, venha para os cultos abertos, não só para a palavra que te levanta, mas pela palavra que te conserta. Sabe, irmãos, colocar um carro para andar desalinhado, até ele vai andar, mas lá na frente o dano é pior. É melhor alinhar a roda antes de andar do que sair andando. Parece que não vai dar nada, mas o pneu vai desgastando. Chega uma hora que ao invés do pneu, perdeu, viu, Paulinho? O James andou 80 mil. Você está precisando crer mais. Está no 77 já? Vixe, hein, vamos ver, hein? Já está no 90 mil. Aí, pneu de 100 mil. Então, irmão, você quer andar pneu de 100 mil, é só você vir na igreja. Não é pedir para o Paulinho e James impor as mãos sobre a sua cabeça, né? O pneu deles dura eterno, é um negócio quase lá no deserto de Êxodo, né? Então, irmãos, seja humilde, você está entendendo o recado? Sabe, eu acredito, irmãos, que não tem como eu falar de uma forma mais clara com vocês nessa noite. Você fala assim, Leandro, você está bravo? Nunca estou bravo, irmãos, eu estou sempre feliz, paz e amor e alegria. Sabe, você está dando indireta para alguém? É claro que não, eu nunca dou, irmãos. Mas a palavra, ela vai diretamente no nosso coração. Sabe, quando Deus fala sobre algo que precisa ser ministrado, independente de quem está ministrando, é porque Ele está querendo, querido, alinhar os parafusos dentro da gente. Sabe, vamos andar em humildade, vamos reconhecer as nossas necessidades. Eu não falo de você começar a andar, como eu disse, na inferioridade, eu não posso, pastor, como Moisés, como pode ser eu, Deus, uma pessoa de língua pesada? Não. É você olhar, querido, e falar assim, Deus, beleza, você me chamou, é o seguinte, eu tenho esse problema, mas já que você me chamou, a sua graça é poderosa para consertar, melhorar e tornar apto para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Estou partindo para abraço, não posso sozinho, mas com o Senhor eu posso. Sozinho não conseguiria, mas com o Senhor eu consigo. É isso que é humildade, é isso que é graça, é isso que é andar como mais do que vencedor. E se nós, querido, entendemos isso, que nós estamos em uma posição de sermos ensináveis, um vai ajudar o outro. Eu, querido, tem coisas que eu sei, mas tem coisas que eu não sei. Sabe, tem coisas que eu posso ensinar, mas existem outras coisas que eu preciso aprender. E é engraçado, né? O Igor está aprendendo, a gente está ensinando ele a editar umas coisas no After. Sabe, e essa semana eu estava ensinando ele a editar, e eu indo embora para casa eu comecei a pensar, falei, puxa Deus, quanta coisa eu posso ensinar para as pessoas, mas ao mesmo tempo, quanta coisa eu preciso aprender das pessoas. Sabe, irmão, se nós começarmos a trocar as nossas qualidades, se nós começarmos, como a Bíblia mesmo diz, que o corpo edifica o próprio corpo, nós começamos a passar mais tempo juntos, um ajudando o outro, a nossa igreja vai crescer forte, as nossas famílias vão crescer fortes, o nosso ministério vai ser um ministério forte, os seus sonhos vão se realizar, do que nós vamos deixar de ser pessoas incompletas, para sermos pessoas completas. Volto a dizer, ainda que você nessa noite tenha entrado aqui, se achando a pior das pessoas, eu tenho uma boa nova para você, existe algo bom na sua vida, porque se Deus te fez, Ele te fez com alguma qualidade. Agora o que é que nós precisamos? Trabalhar. Nós precisamos trabalhar as nossas qualidades, nós precisamos trabalhar as nossas limitações, sempre crendo que existe um Deus de uma graça, que se aperfeiçoa nas nossas vidas. Amém? Eu não quero que você saia daqui nessa noite falando das suas limitações para os outros. Eu não quero que você saia daqui com um discurso negativo, irmãos. Eu não quero que você saia daqui falando para todo mundo, o pastor falou mesmo, é assim, eu não sou bom, não sei, não faço, não posso, não consigo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você olhar para o seu coração, sobre você olhar para a sua vida. Você chegar diante de Deus, talvez lá no seu quarto, ajoelhado lá da sua cama, ou não sei o jeito que você gosta de orar. Pai, eu entendi essa noite a palavra, Pai. Eu entendi que eu preciso melhorar nisso. Pai, eu reconheço as minhas limitações. Mas, Pai, nessa noite eu já te dou graças, porque o Teu poder está aperfeiçoando a minha fraqueza. Pai, me ajuda nas minhas limitações. Jesus disse que o Espírito Santo me ajudaria em todas as coisas. Então eu clamo, Espírito Santo, me ajuda. Pai, levanta pessoas para me ajudar.
Levanta pessoas para mostrar para mim aquilo que eu preciso mudar e eu ainda não me toquei. Pai, eu não quero terminar o ano assim como eu estou vivendo, com áreas inacabadas, com áreas erradas. Eu quero terminar o ano bem para começar melhor. Pai, obrigado, porque o Senhor corrige aquele que ama. Obrigado porque o Senhor me ajuda, o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é o meu socorro bem presente. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que pode tornar as minhas limitações em coisas superadas ao ponto de eu ser bênção na vida dos outros. Ô Pai, obrigado. Aí você vai dormir feliz. Aí você vai dormir como? Já se alegrando, sabendo que você vai ter a melhor segunda-feira da sua vida. Você entendeu? Agora eu pergunto para você, quantas pessoas jogam no time dos humildes aqui? Sabe, irmão, eu quero ver. Sabe, eu quero olhar para você e falar assim, puxa, eu preciso ser igual a esse cara. Sabe, querido, eu quero olhar para você como uma pessoa que inspira. Ao ponto de falar, puxa, meu, nisso aqui eu tenho que seguir esse cara. Sabe, nisso aqui eu preciso me inspirar. Agora, irmãos, nós só podemos nos inspirar naqueles que são os melhores. E eu acredito que aqui nós temos um time dos melhores, irmãos. Eu acredito que existem dons aqui, existem coisas que ainda vão ser descobertas, existem pessoas que em algumas áreas vão ser melhores do que eu. Eu vivo por isso, irmãos. Eu falo para aquele tempo todo, eu falo para ela toda semana, você pode perguntar, eu falo, não vejo a hora de se levantar os pastores melhores do que eu, os evangelistas melhores do que eu, os administradores melhores do que eu. Eu quero ver os meninos editando vídeo, criando arte melhor do que eu quero, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é produzir pessoas melhores. Ah, mas eu vou facilitar, eu vou ficar muito ruim para os outros que são ruins. Não, irmãos, a sua tarefa é dificultar. A sua tarefa é quanto mais você estiver melhor, mais o outro vai ter que ralar para ficar melhor do que você. Aí você de 10 livros, você está lendo 20, a pessoa para ler mais livros que você tem que ler 21. Aí a pessoa do nada, você começou a ler 30 livros, aí a pessoa para ler mais que você tem que ler 35. Aí a pessoa vai ter que o quê? Se esforçar mais, irmãos, é assim. A cada dia nós vamos ficando melhores. E para nós podermos ser cada dia melhores, nós precisamos gastar força e dedicar tempo nisso. Seja humilde, seja uma pessoa ensinável, seja uma pessoa que conta com a graça de Deus. Amém? Você está pronto para viver um 2017 maravilhoso? Amém. Então eu quero que você chegue na sua casa hoje, passe um raio-x. Eu quero que você, querido, pergunte para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido. Sabe, se você tiver alguma dúvida, se você trabalha na igreja, se você quiser saber o meu parecer acerca da sua vida, pode vir que eu vou ter um prazer de falar para você. Vou pontuar coisas boas, mas também vou pontuar dando risada de coisas ruins. Não, sabe, se você, querido, receber com coisa boa, sabe, vai dar tudo certo. Né? Hoje eu fiquei muito feliz, não, quero até aqui honrado da Bia. Quando a Bia começou a tocar violão, irmãos, eu zoava ela, falava, Bia, tem duas formas de tocar violão. Ou você toca com mão de princesinha, ou você toca com mão de ogro. Nem a Bia parecia um tijolo tocando violão. Brá, brá. Comecei a brincar, você viu, mais gostosinho, tem ela tocando violão ali com a mão super levinha. Isso aí. Conseguiu vencer a lei da gravidade, né? Tá lá, a mão da Bia é gordinha, né? A gente fica zoando, fica mais pesado para tocar. Né? Então, irmãos, tocou super legal, puxa, ó. Sabe, a gente vendo vídeos, né? O Igor, quando entrou aqui, quem tá aqui desde o começo com a gente, o Igor começou a aprender violão. Sabe, tocava malemar, hoje dominando, tocando teclado, Joãozinho errando tempo, aí do nada agora não erra mais quase, tá acertando, né, João? Né, o João desenvolvendo, sabe, irmãos, isso é crescimento, mas é a humildade de você olhar para os meninos, sabe, por isso que eu gosto, irmãos, se deixar para mim, eu coloco o líder tudo novinho, sabe, porque eu acredito e eu sinto que os adolescentes e jovens são mais ensinados do que as pessoas mais experientes, infelizmente. Sabe, a pessoa parece que quando ela é mais velha, principalmente quando elas olham para mim que sou novinho, elas acham que eu não deveria estar onde eu estou. Sabe que eu acredito que talvez, de fato, pelas minhas características eu não deveria estar, mas se Deus quis, a culpa é dele. Amém, querido? Então Ele dá graça, Ele dá favor. Então, irmão, se depender de mim, daqui a pouco a gente tem um monte de líder de fralda aí, mas tudo no poder do Espírito, não é? Tudo cheio da unção, né, irmãos? E é assim, a gente vai levantando cada vez mais novo. Você está pronto para ser usado por Deus? Então olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, eu preciso ser humilde. E você pode me ajudar. Amém, irmãos?